já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, Ele graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje. Olá, bom dia para você, bom dia Espírito Santo. Multiplicou, água em vinho transformou. Hoje nós estamos aqui no Bom Dia Espírito Santo, é um bom dia especial, é dia de Santa Ceia aqui no Mosque, a partir das 4:30 da tarde, nós estaremos todos online, onde estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E por esse motivo, eu estou trazendo hoje uma pequena reflexão sobre a Santa Ceia. E eu quero já começando inicialmente lendo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 30, que diz: Pois eu recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Amém? Irmãos, a Santa Ceia, ela é uma instituição evangélica ordenada pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor. Nós vemos em Mateus capítulo 26, quando ele próprio serve a ceia e ele fala que façam isso em memória de mim. Então nós fazemos sempre a Santa Ceia em memória do Senhor. Todas as vezes que a Igreja do Senhor, que ela se reúne para estar ceando, ela está fazendo isso em memória do Senhor. E a palavra está falando, que nós comemos do pão, e o pão ele serve para que nós sejamos fortalecidos na nossa carne, fortalecido para pregar a morte de Cristo, pregar o motivo dessa morte, pregar o motivo com que ele foi entregue, o motivo que ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que ofereceu-se a si próprio como sacrifício pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele se entregou diante do Senhor para que fôssemos nós redimidos de todo pecado, para que fosse nós redimidos de toda situação pecaminosa. Queridos e amados irmãos, quando nós participamos do vinho, ou seja, do suco de uva, automaticamente nós estamos refazendo a nossa aliança com Cristo, aliança de sangue, refazendo perante Deus essa aliança, assim como foi deixado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, um sinal que Deus não destruiria mais essa terra, foi deixado o sinal, que seria o que esse sinal? Seria o arco-íris. Agora nós temos um novo sinal de aliança. Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, que tomamos do suco de uva, que foi transformado, que foi abençoado, que nós oramos apresentando a Deus, automaticamente nós estamos novamente lembrando a Deus
da nossa aliança. É uma coisa maravilhosa, é um grande sacramento da igreja evangélica, da igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. A palavra do Senhor está falando assim, que analise-se o homem a si mesmo. O que é esse analisar? Então esse analisar diz que eu não posso tomar a Santa Ceia porque eu pequei? Não, muito pelo contrário. Porque quando o homem começa a se analisar, quando ele começa a refletir sobre vós mesmo, ele consegue reconhecer os seus próprios pecados. E é por isso que a palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, está falando assim: pois examine-se o homem a si mesmo. Examine você a si mesmo. E depois coma desse pão e beba desse cálice, diz a palavra do Senhor. Então, analisar não é deixar de tomar. Analisar é justamente se arrepender. Analisar é pedir perdão dos seus pecados. Tem gente que pergunta: pastor, mas qual é o pecado que eu não posso tomar Santa Ceia? E automaticamente eu digo: nenhum. Não existe um pecado que não seja perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu repito, situação essa que muitos teólogos têm batido nessa tecla, e tem sido grande a confusão, porque realmente ninguém sabe do que se trata essa palavra, né? Ninguém sabe realmente, verdadeiramente, do que se trata essa situação de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você cometeu algum pecado, se você cometeu alguma situação, você vai refletir. E antes de ceiar, você vai pedir perdão, você vai se arrepender do seu pecado e você vai participar. A palavra do Senhor, ela é muito, muito clara quando o apóstolo Paulo falou que por isso há entre vocês muito fracos e doentes e vários que já dormiram. E ele não está falando em caráter físico, ele está falando em caráter espiritual. Porque, irmãos, aqueles que não participam do corpo, não participam do sangue do Senhor Jesus, eles estão fracos, eles estão doentes. É verdade. E muitos já dormem. Muitos dormem são... Quem é que está dormindo? É justamente aquele que não está ativo para a obra do Senhor. É por isso que a palavra de Deus, ela fala em vários outros pontos: desperta, ó tu que dormes. Então é necessário que você participe da ceia, que você esteja sempre mostrando esse sinal, tá bom, para o Senhor, porque, queridos e amados irmãos, é necessário que nós refaçamos a nossa aliança em todo o tempo, enquanto há vida, há esperança. Pastor, e como eu não posso tomar a Santa Ceia? Então te respondo: você só não tomaria a Santa Ceia se você não for batizado nas águas. Por quê, pastor? Porque o batismo nas águas, ele significa que você creu no Senhor Jesus. Quando o homem vai se batizar, porque água não limpa pecado, água não vai limpar as impurezas que você tem, as impurezas que você pratica, né? Não vai tirar os efeitos da obra. Porque se fosse a água que tirasse, nós não precisaríamos estar em Cristo Jesus, porque tomamos banho todos os dias, e tem gente que toma vários banhos durante o dia. Porém, ainda que limpa a sua carne por fora, não tira o peso dos seus atos, não tira os seus pecados. Então, quando nós somos batizados, não é a água que tira o nosso pecado, mas sim a nossa fé, que nós, naquele momento, estamos nos lavando internamente perante o Senhor nosso Deus. E alguém pergunta: pastor, o que é que me impossibilita de eu ser batizado? Porque como eu não posso ser batizado? Irmão, só tem uma coisa que pode impedir você de ser batizado. E essa única coisa seria você não crer no Senhor Jesus. Todas as demais outras coisas você pode se batizar. É lícito se você crer. O Filipe com o eunuco, ele explica a palavra de Deus, o eunuco aprende a palavra de Deus, ele crê, ele fala assim: ali tem água, o que me impede de ser batizado?
E Felipe responde: é lícito se você crê. Então, se você crê, independente, pastor, mas eu não sou casado, eu sou amigado, e a igreja diz que eu não posso me batizar. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. E muitos homens, sacerdotes de Deus, pagarão um preço muito alto, porque a palavra fala assim: se crer, será salvo. Então você só precisa crer. A partir do momento que você crê, você pode ser batizado. É lícito se você crê. E você crendo, sendo batizado, pastor, mas eu moro junto com a pessoa, não sou casado no papel, eu posso ceiar, eu sou batizado, eu posso ceiar? Sim, você pode ceiar. Mesmo porque nós vemos na palavra do Senhor que aquele que não participa do corpo e do sangue não tem nada a ver com ele. Então, irmãos, corram atrás desse batismo, explica para o seu pastor que você crê e por isso você quer ser batizado, para que você participe desse corpo e do sangue do Senhor, que hoje é o momento de maior comoção evangélica, é o momento de maior alegria. É o momento na onde você se aproxima mais do Senhor, que é justamente participando do corpo e do sangue e sendo fortalecido, para que você não esteja fraco, sendo fortalecido para que você não esteja doente espiritualmente, sendo fortalecido para que você não saia da presença do Senhor, que é justamente o que a palavra do Senhor diz que estão dormindo. Amém? Então esse daqui é o nosso Bom Dia Espírito Santo de hoje. Em João capítulo 6, versículo 53, diz assim: Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, tá bom? Essa daí é a palavra do Senhor, é o jeito que ela fala, é o jeito que ela demonstra. Às vezes é pregado situações diferentes, mas porém não está na palavra de Deus, tá? E hoje, a partir das 4:30 da tarde, nós estaremos junto ao horário de Brasília, tá? Às 4:30 da tarde, nós estaremos ceando. E nós vamos ceiar aí com um grande número de irmãos. Na nossa primeira Santa Ceia no mês passado, foram mais de 100 irmãos que ceiaram com a gente, todos online ao mesmo tempo, e tomamos a Santa Ceia. E agora já fiquei sabendo que tem quase 200 pessoas que estarão tomando a Santa Ceia. Tá bom, irmão? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se prepara para a Santa Ceia. Começa a refletir sobre a sua vida, começa a refletir sobre você, se prepara realmente para a gente estar participando do corpo e do sangue do Senhor. Amanhã está aqui nossa irmã Gina Ribeiro com Bom Dia Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Bom dia para você. Bom dia Espírito Santo.